E aí, galera, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, né, a esse primeiro podcast que estou gravando, né? Eu comecei com esse projeto hoje, de 15 de abril de 2020, né? Meu primeiro podcast que eu estou gravando. Esse aqui vai ser um podcast mais de introdução, né? Vai ser um primeiro podcast que eu estarei gravando. E eu creio que será um podcast, né? Séries de podcasts também que ainda estão por vir, planejamentos que Deus tem tratado ao meu coração sobre alguns assuntos, sobre alguns aspectos e que eu estarei, né, compartilhando tudo que Jesus falou ao meu coração, e que eu sinta que devo compartilhar com vocês, né, gravando esses podcasts, eu irei compartilhar. Galera, nessa primeira parte do podcast eu queria me apresentar, né? Eu queria me apresentar, né? Dizer quem é que tá falando aqui pra vocês. Meu nome é Felipe Alves Muniz, eu tenho 16 anos, né? E eu sou estudante ainda, tô no terceiro ano do ensino fundamental, do ensino médio, quer dizer, me desculpe, do ensino médio. E minha vida assim tem sido durante essa quarentena, né, que eu tô gravando esse vídeo enquanto tá tempos de quarentena que estamos dentro de casa, né, por conta do coronavírus, enfim. Esse tempo assim tem sido um tempo bem de capacitação mesmo pelo Espírito Santo, um tempo de muita leitura bíblica. Eu tenho conseguido ler a Bíblia cada vez mais, conseguindo desenvolver um hábito da oração cada vez mais. Então tem sido algo bem intenso que eu tenho feito durante a quarentena. Como também eu tenho feito um tempo muito de descanso, eu tenho descansado muito durante essa quarentena, assistido a filmes, jogar também no meu videogame e também de estudar, né? Eu fiz uma rotina aqui, eu tenho cada vez mais seguido essa rotina, então tem sido cada vez mais uma bênção. E eu faço parte, né, da Igreja Batista Farol, aqui de João Pessoa. É uma igreja que já faz aí uns 4 meses que se formou, né? E, e aí é uma igreja muito bênção, né? Liderada pelo pastor Martinho, né? Pastor Martinho Júnior. E aí tem sido novos tempos lá, tem sido um tempo de bênção mesmo. E aí eu queria também aproveitar para compartilhar, né? Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá no Twitter, arroba Felipe Muniz, underline 12. No Instagram, arroba Felipe A. Muniz, underline. E no YouTube ainda está em processo de criação. Ainda estou criando, desenvolvendo tudo isso, né? E enfim, galera, eu queria compartilhar também para vocês um pouco do propósito, né? De por que eu estou criando um podcast, de por que, né? Na verdade, de você entender o que é um podcast. Um podcast não é nada mais, nada menos, uma coisa simples, de meio que um programa de rádio, só que ele é gravado, ele é armazenado em um aplicativo, em uma plataforma e fica disponível lá para escutar a hora que você quiser. Então, um propósito assim que eu estou criando esse podcast foi algo do Senhor mesmo. Hoje o Senhor me incomodou muito para estar trazendo esse podcast, né? Tá trazendo essa série, não somente um podcast, mas tá trazendo uma série de mensagens, né, sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho, eu creio que esse vai ser o nome mesmo do podcast, vai ficar sendo o Evangelho. E aí dentro dessa página, né, desse canal, eu irei trazer algumas séries específicas que o Senhor irá ministrar no meu coração. Então, desde já, saiba que aqui é um podcast cristão, onde eu irei falar sobre Jesus, irei falar sobre o Espírito Santo, irei falar sobre as maravilhas e sobre o poder e a glória de Deus. Então, eu queria lhe convidar, né, nesse tempo, você tá meditando comigo em uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está lá em Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, e pelas suas feridas fomos sarados. Amém. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, eu queria nesse momento fazer uma oração por cada pessoa que está escutando esse podcast, por cada pessoa que ainda irá escutar esse podcast, independente da data, independente de quando, mas que o Senhor esteja abençoando, que essa palavra possa ficar fixada no coração de cada pessoa e que nós possamos meditar nessa palavra juntos. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. Essa passagem de Isaías 53, versículos 4 e 5, fala muito sobre a respeito de um Salvador, de um Redentor que veio por toda a humanidade, que veio por todo um povo, que se sacrificou, né, que morreu por mim e por você. Talvez muitos de vocês já saibam dessa história e talvez já estejam cansados de ouvir essa história. Mas algo que não me cansa, algo que não é monótono, sabe? É falar sobre Jesus, é escutar sobre Jesus. Por mais que seja a mesma coisa que nós já sabemos, mas é algo impactador, é algo poderoso, sabe? É tão gratificante e glorioso ver que a cruz agora está vazia. É tão glorioso ver que agora o túmulo está vazio. É tão glorioso ver que agora o Senhor vive. É tão glorioso ver que agora Ele está à direita do Pai. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje é sobre Jesus. Hein? É sobre Jesus. É que Ele tomou já sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, a gente não pode estar ainda nos lamentando ou com uma identidade de culpa ou com uma identidade de vítima. Mas nós temos que entender que no momento em que Deus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Ele pagou um preço por nós, onde nós antes éramos condenados ao pecado e agora temos a vida eterna. E por termos a vida eterna, somos considerados filhos de Deus, porque cremos no nome dEle. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa ficar fixada no seu coração. Não sei qual dificuldade ou problema você tem enfrentado, mas independente se você estiver enfrentando ou não um problema, mas que essa palavra possa ficar fixada no seu coração, no entendimento de que o Senhor, Ele já levou sobre si tudo, todas as nossas dores, as nossas inquietações. Então, que em nome de Jesus você possa entender isso, que Jesus ele morreu pelos nossos pecados e por amor a nós. Então, caramba, não importa o tamanho do seu pecado, sabe? Não importa se você considera, né, se tem um pecado maior, um pecado menor, porque eu creio que não há pecadinho, pecadão ou pecado, tudo é pecado. O que vai diferenciar são as consequências, mas não interessa, sabe, o seu pecado. Interessa que Jesus está de braços abertos. Jesus está de braços abertos para lhe receber. Assim como fala em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, onde o filho pródigo, né, tinha arruinado com toda a herança, né, a riqueza que o pai tinha dado para ele. E aí ele voltou aos braços do pai. E o pai não quis nem saber se ele estava com dinheiro ou se ele não estava, mas ele só estava feliz em ver o filho retornar à casa. Então, que você possa entender isso, que Jesus está de braços abertos para lhe receber. Jesus está de braços abertos para lhe acolher, porque em teus braços, nos braços de Jesus é o nosso descanso. Nos braços de Jesus é o nosso descanso. Há uma música de uma cantora que fala disso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Então que a gente possa entender isso, que Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas inquietações e que agora nós podemos descansar no Senhor. E em nome de Jesus, que essa palavra possa ficar fixada no seu coração. Amém? Para finalizar esse podcast, né, após essa palavra, eu queria que vocês intensificassem essa divulgação desse podcast, né, que está
começando agora com novas propostas, né, com essas propostas, tudo, que eu creio que é o Senhor quem está fazendo tudo isso. E para acabar esse podcast, eu queria ler um salmo para você, um salmo de Davi, Salmos 23, versículo 1, que fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, em nome de Jesus, que essa palavra possa ficar fixada no seu coração. Deus abençoe. Até a próxima.